recebem a notícia dessa organização de alguns grupos fascistas, no caso aqui em São Paulo, tem também no interior de São Paulo, Rio de Janeiro, em algumas partes do Brasil. Jorge Valente, boa tarde, é com você. Boa tarde, Silvana. Infelizmente, alguns grupos neonazistas também comemoraram o centenário do nascimento de Hitler. Esses grupos estão se articulando aqui no Rio de Janeiro e eu vou conversar aqui com o Heleno, que faz parte da Juventude Nacional Brasileira. O Heleno, por que você resolveu entrar para esse grupo? Eu vejo que não tem solução nenhuma. Atualmente, o único partido que está me interessando é o Nacional Socialista. Agora, Heleno, uma coisa que parece uma contradição, assim, à primeira vista, que chega a saltar os olhos, é que o nazismo é um partido que defende a purificação da raça. Você é uma pessoa de raça negra. Você não teria lugar na sociedade germânica, na sociedade onde Hitler organizou o Terceiro Reich. Como é que você vê essa contradição? Pô, se fosse realmente racista, não estava aqui defendendo ele, cara. Você não sabe que o nazismo foi responsável pela morte de 6 milhões de judeus? É história, rapaz, isso é boato, isso aí, aos poucos eles estão se quebrando, cara. Tem muito livro aí na banca que estão caindo em contradição, pô. Eu vou conversar agora com o seu Aron Sherman, que é uma pessoa de origem judaica. Seu Aron, o que o senhor acha de ressurgimento de partidos de grupos neonazistas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e de pessoas como o Heleno? O que o senhor acha disso? Eu acho que o Heleno não tem uma tese suficiente para falar, porque, primeiro, me parece que ele fala sem ler e sem ver em profundidade as coisas. Ele realmente tinha que defender os judeus, porque os judeus é uma raça perseguida no mundo, porque minoria sempre foi perseguida em qualquer lugar do mundo, não é só judaica. Inclusive os de cor aqui no Brasil também são perseguidos. Porque não são minoria, mas são perseguidos. E devia de haver realmente uma união de todos, não uma separação. Agora, como é que o senhor vê o fato dele ser uma pessoa de cor e mesmo assim ser simpatizante do nazismo? Falta algo nele. Algo de profundidade. Ele fala por falar. Ele não tem realmente um compêndio na mão para ler. Eu tive meus avós que foram cremados na Europa, na Polônia. Mariano, diante desses argumentos, você não fica sensibilizado do seu Aron dizendo que teve parentes que foram queimados na Europa? Ele fala, mas será que ele tem certeza, viu? Meu amigo, meus avós, meus filhos... Bom, chegou o Dia da Consciência Negra, essa vergonha, né, que o movimento negro faz questão de comemorar, que não reconhece a nossa redentora Princesa Isabel, este mesmo movimento negro que omite, que até hoje não emitiu nenhuma nota do maior negro votado da história deste país, que é o L. Bolsonaro. Eu repudio esta data de hoje, consciência humana é o que importa. Nós formaremos um grande grupo de negros, conservadores e patriotas. Aguardem. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. A escravidão, deputado. Mas que dívida? Eu nunca escravizei ninguém na minha vida. Não, o senhor não, mas o país escravizou. Olha só. Se for ver a história realmente, o português nem pisava na África, eram os próprios negros que entregavam os escravos no... Não, pisava, pelo amor de Deus. Mas isso aí era uma briga. Quem perdia a guerra... Os portugueses é que faziam o tráfico. Faziam tráfico. Os ingleses faziam tráfico e traziam para cá. Na costa também. Era entregue pelos próprios negros. Mas eles pagavam. Pelo amor de Deus. Pagavam para isso. Que dívida é essa? A escravidão sempre existiu. Onde houve ser humano, na Grécia Antiga, no Egito, na Babilônia, na China, na Índia, em Roma, na África, antes da chegada dos portugueses, na América, antes da chegada dos europeus, houve escravidão. Isso é um fato histórico. Não há discussão a respeito disso. O problema é usar esse fato histórico como um argumento racista hoje para dizer que os escravos foram responsáveis pela própria escravidão, que os africanos foram responsáveis pela própria escravidão. Porque isso quer dizer o seguinte, eles são responsáveis pelo que aconteceu. Até porque esse argumento de que os portugueses não entravam na África é incorreto. Sim, eles não entravam, realmente não ocuparam o continente como aconteceu na América, os espanhóis e os portugueses. Mas os portugueses ocuparam, por exemplo, boa parte de Angola, que é onde eles passaram a participar diretamente de toda a cadeia do tráfico negreiro. Mas o problema não é exatamente isso, se eles entravam ou não entravam, se havia escravidão na África ou não. É o uso desse argumento hoje para, especialmente, combater políticas públicas destinadas a enfrentar o legado da escravidão. Porque isso é problema deles.
eles que se virem. Eu não vou mais me preocupar com o legado da escravidão, porque eles próprios se escravizaram. Então é de uma desumanidade, de uma falta de bom senso, de uma falta de compaixão, inclusive, em relação à história e aos nossos semelhantes brasileiros, que me choca, vindo de um presidente da República. Eu não caminharei com medo, não vão me ver no desespero. Nossa voz vai ecoar em cada beco. Nossa história é resistência, salve o povo preto. Preto apagado na história, mas traz na memória os dias de rei. Funiô ainda em conflito, hoje morrem a tiros, grito pra ninguém. Conta pra pagar, banco pra dever.